Mas a matéria unção, ela é uma matéria, queridos, que ela tem a importância de nós entendermos que tudo aquilo que a gente faz em Deus e tudo aquilo que acontece de Deus em nós é por causa da unção. E é por isso que é tão importante a gente conhecer esse assunto. Amém? Antes de eu começar no assunto, eu quero me apresentar para vocês. Eu sou nascida e criada praticamente aqui em Pedra de Guaratiba, nessa região. Amém? Eu fui criada na Rua Vasco Lima, irmãos. Amém? E quando a Rua Vasco Lima só tinha a casa da minha avó. E sabe, queridos, quando eu cheguei aqui, né, eu nunca vim nessa igreja, nesse lugar em que vocês estão agora. E quando eu cheguei aqui, pisar nesse lugar mexeu com o meu coração e as minhas emoções, de entender aonde a palavra da fé pode nos levar. Eu que sou nascida e criada na Rua Vasco Lima, amém? Onde eu pude chegar e até onde essa palavra veio para alcançar aqueles que nasceram no lugar onde eu nasci. O que a palavra de Deus pode fazer conosco, amém? Então, sem mais muita enrolação, queridos, nós vamos entrar na matéria, amém? E falando de unção, a primeira coisa que a gente precisa compreender sobre essa matéria é que, queridos, ela trata da pessoa de Jesus Cristo, amém? Tudo que a gente for estudar sobre unção, ela vai tratar da pessoa de Jesus Cristo, porque Jesus Cristo é o centro da palavra, é o centro de tudo que a palavra, queridos, nos ensina, nos proporciona e transmite para nós. Amém? E Jesus Cristo, queridos, ele é chamado o Messias e o Cristo. E essas duas palavras têm a ver, queridos, com a unção. A palavra Messias trata daquele que é enviado e ungido. E Cristo é a palavra do Novo Testamento para dizer ungido. Amém? Então, Jesus Cristo, ele é o enviado ungido, queridos, para a salvação de todo ser humano e para transmitir essa unção para cada um de nós. Só que existe uma coisa que a gente precisa compreender sobre o fato de Jesus ser ungido, queridos, que a palavra de Deus diz que ele era a palavra, ele habitava a eternidade com o Deus Pai, e ele encarna nessa terra um ser humano como eu e você, amém? Ele encarna entrando nessa terra através de um útero como eu e você, amém? E toda a jornada do Messias ungido é por causa da unção que é transmitida a ele pelo Espírito Santo. Amém? Então, quando a gente fala de unção, nós estamos falando propriamente daquilo que toca a pessoa de Jesus. Mas o autor, aquele executor da unção, queridos, é a pessoa do Espírito Santo. Então, a primeira coisa que a gente vai olhar, queridos, dentro da matéria unção, é a maneira como Jesus foi ungido pelo Espírito Santo. E um segundo ponto que nós vamos ver dentro do tempo que nós temos aqui, é a pessoa do Espírito Santo como executor da unção. Amém? Então eu quero que você abra comigo em Lucas no capítulo 3. Nós estamos numa aula do Rema, amém? Então vamos lá. Você vai abrir a Bíblia. Lucas capítulo 3, a partir do verso 21, está falando do batismo de Jesus. Então, aqui, para a gente encurtar o nosso tempo, Jesus já tinha nascido, já tinha encarnado, e já tinha chegado no momento, na etapa, queridos, onde ele entra no seu ministério terreno. Até aqui, queridos, Jesus esteve com algo que a gente ainda vai ver um pouco mais para frente, até o final desse momento, que é a unção por dentro, porque ele é filho de Deus e é ungido, ok? Mas para ele executar aquilo que ele veio fazer nessa terra, ele não fez, queridos, sem a unção do Espírito. E aí a Bíblia vai dizer assim, ó, verso 21 de Lucas 3. Aconteceu que, ao ser todo o povo batizado, também foi Jesus. E estando ele a orar, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele, em forma corpórea, como uma pomba. E ouviu uma voz do céu,
uma voz do céu: tu és meu filho amado, em ti me comprazo. Então, no momento em que a pessoa de Jesus, o ser humano Jesus, entra no ministério terreno, queridos, para ser aquele que foi ungido para libertar, para salvar e para curar, ele fez isso debaixo da operação, do poder, queridos, da unção do Espírito Santo. Amém? E aí, a partir do momento que a unção veio sobre ele, queridos, nós vamos ver que ele entra no deserto, ele é tentado, ele sai do deserto e ele começa a anunciar a palavra de forma poderosa, porque a capacitação divina para ele realizar aquilo que Deus chamou ele para fazer já tinha acontecido pelo Espírito. Queridos, é do mesmo jeito conosco. A unção na nossa vida, ela é tão necessária, queridos, quanto foi sobre a vida de Jesus. Amém? Ele foi ungido pelo Espírito, queridos, para cumprir a sua carreira proposta nessa terra, para que essa unção pudesse ser compartilhada e transmitida a todo ser humano que cresce na obra dele. Amém? E aí, queridos, Atos no capítulo 10, abre lá comigo. Atos 10. Eu gosto, queridos, de dar essas aulas demonstrativas, porque eu nunca comecei essa matéria em lugar nenhum que eu ensinei por onde eu estou começando hoje. Amém? É algo novo para vocês. Atos 10, a partir do verso 30, deixa eu ver da onde 30 eu vou começar. 37. Eu vou ler do 36, diz assim: esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Vós conheceis a palavra que se divulgou em toda a Judeia, tendo começado desde a Galileia, depois do batismo que João pregou. Então, Jesus estava lá, queridos, no momento em que ele foi batizado, a unção do Espírito veio sobre ele para ele realizar aquilo que ele foi chamado para fazer nessa terra. Amém? E a partir do momento do batismo de João, que Jesus se submete à unção, queridos, a palavra que começou na Judeia, indo até a Galileia, começou a se propagar. Que palavra é essa? Como Deus ungiu Jesus de Nazaré com Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo bem, curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, ao qual também tiraram a vida pendurando no madeiro. Então, Jesus realizou todas essas coisas, porque ele foi ungido com o Espírito Santo e com poder. Uma coisa que a gente tem que entender sobre a palavra unção, queridos, e quando você estiver na sala de aula do Rema, e você que já esteve lá vai se lembrar disso, é que a palavra Espírito Santo, queridos, ela é uma palavra que está correlacionada, ou seja, ela tem relação com a palavra poder, a palavra unção, a palavra mão do Senhor, a palavra virtude. Amém? Então, todas as vezes que alguém é ungido com o Espírito Santo, é ungido com poder. Todas as vezes que alguém é ungido com o Espírito Santo, a mão do Senhor veio sobre ele. Todas as vezes que alguém é ungido com o Espírito Santo, queridos, virtude está em operação na vida dele. Amém? Então, essa palavra, Espírito Santo e correlacionadamente a palavra unção, ela é, queridos, sinônima ou relacionada a todas essas palavras, poder, virtude. Amém? E uma outra coisa que a gente precisa entender sobre a palavra unção é que a palavra, que unção e Espírito Santo não podem ser separados, assim como ninguém pode separar você da sua sombra. A sua sombra é você. Amém? A unção do Espírito é o Espírito.
é a atuação, é a atividade, é a manifestação daquilo que ele opera no homem, ok? Através do Espírito. E aí, dentro desse texto ainda, vamos continuar do 39, diz assim: e todos nós somos testemunhas de tudo que ele fez na terra dos judeus, em Jerusalém, ao qual também tiraram a vida pendurando-o no madeiro. A este ressuscitou Deus no terceiro dia e concedeu que fosse manifesto, não a todo o povo, mas a testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus, isto é, a nós que comemos e bebemos com ele depois que ressurgiu dentre os mortos, e nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é quem foi constituído por Deus, juiz de vivos e de mortos. Dele, todos os profetas dão testemunho de que, por meio de seu nome, todo aquele que nele crê recebe remissão de pecados. 44. Ainda Pedro falava estas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Então, queridos, a unção sobre Jesus e toda a operação da sua obra, ela corresponde ou ela provoca, queridos, no cumprimento de toda a sua missão, debaixo, queridos, do poder, da unção, da mão do Senhor, da virtude do Espírito, ela ocasiona na unção que alcança a nossa vida. Alcançou, queridos, Jesus Cristo foi ungido com o Espírito Santo e com poder, ele cumpriu toda a sua obra, livrando todos os oprimidos do diabo, e, vamos dizer assim, a obra completa da sua missão, debaixo da unção do Espírito, alcançou o povo que estava em Jerusalém, cheios do Espírito Santo, porque o Espírito Santo caiu sobre eles, e essa unção é chegada a nós. Com isso, você não acha importante, queridos, que a gente aprenda sobre essa verdade? Que a gente entenda as coisas do Espírito, porque as coisas do Espírito, quer você queira, quer não, quer você saiba, quer não, estão operando em você. A menos que você não seja nascido de Deus. Amém? A menos que você não tenha o Espírito Santo habitando dentro de você, essas coisas estão operando na sua vida. Amém? Essas coisas estão afetando a sua vida. Oh, aleluia. Eu vou consertar. Melhorou? Ok. Essas coisas estão afetando a sua vida. E por isso é importante que a gente entenda as coisas do Espírito, que a gente aprenda as coisas, queridos, sobre a unção, porque essas verdades, elas estão em operação agora na sua vida. Quer você saiba ou não, quer você queira ou não, quer você entenda ou não. Amém? A partir do momento que a gente recebe a pessoa de Jesus habitando dentro de nós, queridos, a unção do Espírito passa a habitar dentro de nós e passa a ter uma operação em nós. E isso é irrevogável, você não tem como voltar atrás. A menos que você negue a sua salvação, que é uma coisa que eu estou certa que se você está aqui, você não quer isso. Amém? É irrevogável, não tem volta. Então, é importante, queridos, nós aprendermos sobre aquilo que tem sido depositado em nós. Se você ora em outras línguas, queridos, existe uma operação do Espírito sobre você. E quer você entenda tudo ou não, porque para ser batizado com o Espírito Santo, nem precisa entender se você quer saber. Amém? Mas é importante que uma vez que você foi ungido pelo Espírito, uma vez que isso está em operação na sua vida, você comece a entender sobre essas coisas. Porque essas coisas, queridos, elas estão operando em você. E o conhecimento dessa verdade vai deixar você mais livre para cumprir cabalmente, assim como Jesus cumpriu, tudo aquilo que o Espírito tem para te ungir, para te movimentar e para te acelerar. Amém? Então, repete comigo. Conhecer a unção e conhecer a pessoa do Espírito é muito importante. Vai me colocar em um lugar de liberdade. Sabe, queridos, ontem nós tivemos um culto do Espírito Santo.
lá na Igreja de Pedra, e eu achei muito interessante que a direção do Espírito para nós na noite de ontem foi batismo com o Espírito Santo. Amém? E 2 ou 3 pessoas foram lá na frente para receber, eu não me lembro muito bem, mas muito mais pessoas foram lá para reativar o dom nelas. Elas já tinham orado em línguas uma vez na vida, em algum momento, e elas deixaram essa prática por não entender a operação da unção na vida delas. Amém? E olha quanto tempo na vida de uma pessoa pode ser roubado pela falta de conhecimento da palavra. Mateus capítulo 22, no verso 29, diz: errais, não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. As Escrituras e o poder de Deus estão em operação sobre as nossas vidas de um jeito ou de outro. Mas não conhecê-las é um erro, porque ela coloca você em um lugar de desvantagem. Você está carregando algo precioso, algo transformador, algo que pode afetar o seu destino, algo completamente divino e extraordinário, mas não sabe nem o que está carregando. E aí, antes de prosseguir aqui, eu quero dar um testemunho para vocês. Eu morei 10 anos numa cidade do estado de São Paulo chamada São José dos Campos. Uma cidade relativamente, com relação ao Rio de Janeiro, pequena, né, onde tudo é muito perto, onde dá para fazer muita coisa sem carro, andando. E eu era vice-diretora, né, lá no Rema de São José dos Campos, e eu fazia tudo muito pertinho da escola, num shopping que tinha próximo. Eu ia caminhando, mas quando eu comprava muitas coisas, mesmo sendo perto, estava com peso, tinha que voltar carregando o peso, então pegava um Uber para voltar. E uma outra coisa eu sou uma pessoa completamente digital. Raríssimas vezes você vai encontrar uma cédula de dinheiro na minha carteira. Minha mãe dizia: isso é um absurdo, não tem um dinheiro na sua carteira. E não sei o que, não sei o que lá. Eu falei: mãe, eu não tenho esse tipo de preocupação. Eu tenho que abrir meu aplicativo e ver o dinheiro lá, digital. Está tudo resolvido. Mas nesse dia em específico, queridos, meu celular descarregou, eu fiquei distraída, não carreguei o celular para sair. Ele descarregou, eu estava com muito peso. Eu não levei o carregador, e eu não tinha nem como pedir em algum lugar: por favor, posso carregar um pouquinho aqui, nem carregar no banheiro do shopping, nem nenhum totem que tinha lá, porque eu estava completamente desprovida de qualquer meio digital de pagar qualquer coisa. E eu voltei para casa muito zangada. Na verdade, eu voltei para o Rema zangada, suada, calor, bolsa, murmurando, horrível. Quando terminou a aula do Rema naquele dia, eu fui para casa e já tinha passado tudo. Quer dizer, eu ia fazer uma viagem no dia seguinte, então eu precisava mudar de bolsa. E aí, quando eu fui mudar de bolsa, eu fui mexer, porque eu mudo de bolsa e de carteira, dependendo de para onde eu vou. Eu uso uma carteira maior. E eu fui mexer na carteira que eu tinha dentro da bolsa que eu fui fazer as compras do Rema. E eu descobri, irmãos, que eu tinha R$20 entocadinho dentro da carteira. Ou seja, eu passei aquela circunstância sem necessidade de sofrer aquilo. Porque eu tinha um recurso guardado, que eu não tinha conhecimento. Sabe, queridos, que não entender sobre a unção é ter um recurso dentro de você que vai te privar de passar muitas dificuldades, que você poderia ter antecipações ou privilégios do Espírito para te conduzir, e não ter conhecimento de que você tem esse recurso, que ele é seu e que só está esperando ser ativado em você. E como que ativa? Conhecendo, considerando e praticando. Amém? Então, a gente entender a unção é entender que nós temos um recurso. Ele já está dentro de você. Amém? Ah, Cíntia, eu nasci de novo, eu sou salvo em Cristo Jesus, mas eu não fui batizado com o Espírito Santo. Mas o Espírito Santo está dentro de você.
Ele é um recurso divino, ele é poder, ele é a mão do Senhor em você. Amém? Ele está contigo. Ah, Cíntia, eu nasci de novo e sou batizado com o Espírito Santo, mas eu nem quase oro mais em línguas. Você está se privando de um recurso divino que está aí para ativar a unção e a operação dela na sua vida. Amém? Então, eu quero dar para vocês algumas definições do que é a unção, amém? Eu já disse para você que ela está correlacionada e intimamente ligada, não pode ser separada da pessoa do Espírito Santo, que se você me permitir, eu vou fazer vou criar um verbo novo, o Espírito Santo é o ungidor da igreja, amém? Ele é o nosso ungidor, ele é o que opera, o que executa a unção. Então, o que é a unção? Segundo Salmos, no capítulo 92, queridos, é como friccionar óleo. Amém? A palavra unção, ela vem dessa origem, da prática de friccionar óleo, de aspergir óleo, queridos, para selar, para marcar, para ungir. Amém? Ela vem do Espírito de Deus, como eu disse para você. Ela é um elemento da presença, ela é representação da presença de Deus, que também é uma palavra correlacionada quando a gente fala da presença. Tinha uma presença que era a unção do Espírito em operação. Amém? Ela é um elemento divino. Amém? A unção é um elemento divino. Não tem como a gente produzir de forma natural, carnal, queridos, e mecânica, a unção. Só o Espírito de Deus, que é divino, pode produzir a unção. Inclusive, queridos, na palavra no Velho Testamento, quando em Êxodo começa a dar a receita do óleo da unção, você vai perceber, Levítico, que vai dar lá a receita do óleo da unção. Quando Deus dá a receita do óleo da unção, ele diz, olha, não pode ser copiado, não pode ser derramado sobre o corpo de qualquer um, só daqueles que são designados à unção. Por quê? Porque a unção é um elemento divino. Amém? Outra coisa que a unção ela é o poder de Deus. Nossa, o culto foi poderoso. Foi poderoso por quê, queridos? Porque a unção, ela estava em manifestação, na proclamação da palavra e no ambiente. Amém? Então, a unção, ela é o poder de Deus e ela é um facilitador divino. Isaías 61 diz assim, vamos abrir lá, para eu não citar errado. Isaías 61, verso 1 diz assim, olha, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para... Dá uma paradinha aqui. A unção, ela tem um propósito, amém? A unção não vem num culto, numa pessoa, ela não opera em ninguém, queridos, sem um propósito divino. Ela não é um elemento divino, então ela unge e ela vem sobre alguém, ela está em operação em alguém para o quê? Um propósito divino. E aí ele diz assim, para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração e a proclamar libertação aos cativos, e a pôr em liberdade os algemados, e a pregoar o ano aceitável do Senhor. Então, a unção veio para ele para conduzir ele em algo divino. Amém? A unção tem esse objetivo. Lembrando de Atos 10, o Espírito Santo ungiu a Jesus de Nazaré, com o Espírito Santo e com poder, amém? Ele unge para colocá-lo em movimento dentro de um propósito divino. E ele faz o quê? Ele liberta todos os oprimidos do diabo. Então, a unção é para a gente ficar bonito aqui no púlpito? Não. Embora deixa. Sim ou não? A unção deixa a gente mais bonito. Amém? A unção, queridos, mal comparando, me perdoe, é igual farda. Qualquer pessoa de farda é bonito. A unção sobre a vida das pessoas deixa a gente mais bonito. Não tem coisa mais feia, queridos, na vida de uma pessoa do que opressão, do que uma vida em trevas, do que uma vida destituída da unção do Espírito Santo. Amém? Mas se você olhar para você, antes de aceitar Jesus,
e você olhar para você agora, você vai dizer, rapaz, a unção deu uma polida, deu uma friccionada, deu uma melhorada, óleo até brilha. Amém? Graças a Deus pela unção, amém. Queridos, eu olho minhas fotos de quando eu era novinha, esses dias eu estava mexendo em umas fotos da Igreja da Pedra quando eu comecei, e quando eu comecei na Igreja da Pedra, irmãos, meu primeiro ministério foi operar o retroprojetor. E aí eu estava olhando uma foto minha lá no culto, eu disse, Jesus, eu tinha 25 anos, mas eu sou mais bonita agora do que quando eu comecei. Por quê, queridos? Por causa da presença de Deus. Ela faz isso conosco, amém? Por isso é tão importante você conhecer a unção. Outra coisa, queridos, que a unção faz é que ela é um elemento de separação. Amém? A unção, ela é um elemento de separação. Vai comigo em 2 Coríntios, no capítulo 1. Você está aprendendo alguma coisa? Segunda Coríntios, capítulo 1, no verso 21, diz assim, olha. Mas aquele que nos confirma convosco em Cristo e nos ungiu é Deus, que também nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração. O que é esse selo, queridos? É um elemento de separação. É por causa desse selo da unção, a unção que está em você agora, mesmo que você não sinta, mesmo que você não saiba nada sobre ela, mesmo que você não tenha nenhum conhecimento a respeito da unção, você aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Romanos 5,5 diz, queridos, que o amor foi derramado em nosso coração juntamente com o Espírito. Espírito é uma palavra correlacionada com unção, com poder, amém? Então a unção foi derramada em você, juntamente com o poder, juntamente com o Espírito, e essa unção, ela vem, queridos, para estar na sua vida, tanto dentro, na primeira experiência, quando aceitamos Jesus, quanto sobre, queridos, quando nós recebemos o batismo com o Espírito Santo e passamos a andar, queridos, nessa capacitação divina para proclamar, a unção vem para selar você, por dentro, para estar com Cristo eternamente, por fora, queridos, para você executar as obras divinas, aquilo que esse poder em operação chamou você para executar aqui nessa terra. E sabe, queridos, que a unção, ela nos sela e nos separa? Na primeira experiência, ela nos selou para estar com Cristo. Ela nos selou para nos separar deste mundo e do sistema desse mundo. Ela nos selou para, na hora que a trombeta tocar, quem estiver com o selo... Amém? Então, a unção por dentro de você, o Espírito Santo habitando dentro de você, ele te sela para estar com Cristo eternamente. E isso está operando em você agora, não vai operar no arrebatamento. Porque se hoje, querido, hoje, agora, você sair do culto, atravessar a rua e for atropelado, você vai sem escala estar com Cristo. Amém? Isso não vai acontecer, é só um exemplo. Amém? Porque as pessoas ficam pensando, queridos, que elas têm que fazer alguma coisa para estar com Cristo. O que você tinha que fazer para estar com Cristo foi feito no dia que você fez a confissão. Porque naquele momento, a unção por dentro, ela te selou para estar com Ele eternamente. E por que a gente fica o tempo todo achando que tem que fazer alguma coisa para estar com Cristo? Porque a gente não entende o que é a unção. Ela é um elemento divino. Ela é uma capacidade, ela é a capacidade daquilo que você não pode fazer. Nenhum homem nessa terra, queridos, nenhum homem nessa terra foi encontrado capaz de pagar a sua própria salvação. Foi necessário que Cristo viesse. Foi necessário que, ungido pelo Espírito Santo, como nós começamos essa conversa, ungido pelo Espírito Santo, ele cumprisse uma obra que desse paga e legalidade para você ser selado, separado e ungido com o Espírito Santo. Amém?
Então, a unção, ela é uma forma de separação. E quando você é batizado com o Espírito Santo na segunda experiência com a pessoa do Espírito, você, queridos, está agora autorizado a realizar aquilo que Deus chamou você para ser e fazer nessa terra. E isso não é igual nenhuma pessoa é igual a outra. A unção que opera na sua vida para realizar, não para estar com Cristo, mas para realizar. O Espírito do Senhor está sobre mim para. Esse para que é aquilo que você é e aquilo que você vai fazer para Deus é único, é distinto e é conforme a vontade do Espírito Santo para a sua vida. Amém? Maria foi ungida para ser mãe de Jesus, apenas. E você pode estar pensando, ser mãe de alguém é nada, né? Mas se você é ungido para ser mãe de alguém distinto, você já realizou a obra que o Senhor tem para você. E a unção que está na sua vida para isso é suficiente. Amém? Então, eu sou só mãe desse menino superdotado. Eu sou só mãe dessa menina inteligente. Querida, precisa de unção nesse mundo para isso. Amém? Se você é ungido, queridos, para apertar mãos naquela porta. Deixa eu dizer para você, eu aceitei Jesus porque uma mulher me abraçou na porta. E ela era ungida para isso. E é a única coisa que ela fez em todo o tempo que eu a conheci. Ela orava e apertava mãos na porta. Tudo que eu fizer nessa terra, todo galardão que for meu direito nessa terra, aquela mulher tem parte, porque ela foi ungida e cumpriu cabamente a missão que estava proposta para ela, que era me alcançar. A maioria das pessoas olha para a unção aqui em cima. Sabe, queridos, mas você precisa estar ungido lá fora. Você precisa estar ungido dentro do BRT. Você precisa estar ungido lá na faculdade. Você precisa estar ungido, queridos, na casa dos seus patrões. Você precisa estar ungido lá na empresa. Você precisa estar ungido naquilo que você faz. E entender que a unção, ela é um selo, mas ela também é um facilitador divino. Entender a verdade sobre o que é a unção e como que ela opera em você, porque à medida que você começa a conhecer aquilo que é geral sobre a unção, que são suas características e como ela opera, você vai começar a perceber aquilo que é específico na sua vida. E entender isso, queridos, vai te colocar em ação, em movimento, debaixo desse poder, debaixo dessa unção, debaixo da mão do Senhor, debaixo dessa virtude, debaixo dessa capacitação divina. Para que quando chegar às suas mãos, aquilo que Deus chamou você para ser e fazer, você não dizer, eu? Morador do Retiro, morador do Cabuís, morador da Reta, morador do Pingo d'Água, morador do Cinco Marias. Eu? Sim, você. Porque a unção vem para fazer aquilo que sozinho você não tem capacidade. Porque ela é um selo e um capacitador divino. Amém? Eu não sei você, eu entro em lugares que ninguém nunca me conheceu, que ninguém nunca me viu, e comumente as pessoas dizem assim para mim, você é diferente, né? Eu falei, devo ser. Eu sei do que a pessoa está falando. Ela não sabe explicar, mas é a presença. É a presença. E quando você reconhece a presença em você, porque, como eu disse no começo, e vou repetir muitas vezes até o final, para você sair se lembrando disso daqui. Independente se você sabe ou não, conhece ou não, entende ou não, ela está em operação em você. Porque você é nascido de novo. Porque você ora em outras línguas. Amém? E aí, queridos, uma outra coisa que a unção faz, ela está envolvida com o ser humano para um propósito. Amém? A unção não vai se envolver com você só para te deixar bonito. Ela vai fazer isso, irmão. Mas ela está envolvida com você para um propósito.
Então considere a unção todas as vezes que você estiver fazendo algo que você acha difícil demais para você. Todas as vezes que um desafio se apresentar para você, considere que o Espírito Santo, ele está habitando em você, ele está envolvido contigo para te capacitar divinamente para realizar toda e qualquer coisa que ele queira para a sua vida. Sabe que quando a palavra de Deus fala, queridos, lá em Gênesis 1, que o ser humano ele foi criado para governo e para domínio, a Bíblia também vai dizer em Salmos que o homem foi coroado, no Salmos 8, de honra e de glória. Glória também é uma palavra que está associada à presença do Espírito Santo e à unção, amém? Então, esse homem que está numa posição de domínio, ele está por causa da unção. E se a unção está em mim e em você, nós estamos numa posição de domínio sobre essa terra, de domínio sobre as circunstâncias. Nós estamos em uma posição de domínio, queridos, sobre tudo que resiste Deus. Porque a unção, ela está em você. Ela foi derramada em você, ela foi aspergida em você, ela foi friccionada em você. E a definição, queridos, de unção que eu mais gosto é Deus esfregado em você. Amém? Porque se a palavra unção, ela origina da palavra esfregar ou friccionar com óleo. E Romanos 5,5 diz que foi derramado sobre nós. É Deus misturado com nós, conosco. Se a unção vem, queridos, para se envolver com o ser humano, com um propósito, Deus está misturado conosco para um propósito divino. E Ele nos coloca em um lugar de capacitação divina. Ei, você não está puro não, querido. Você está friccionado, você está aspergido, você está misturado com Ele. Não está sozinho, não. Amém? Aleluia. Uma outra coisa, queridos, que eu quero pontuar com vocês é a pessoa do Espírito Santo. Porque quando a gente entende a pessoa do Espírito Santo e suas características, fica fácil entender como ele opera. É como, queridos, aquele filho que conhece o pai e sabe como o pai funciona. Sabe a hora de fazer o pedido, sabe a hora de calar e sair de fininho. Por quê? Porque conhece a operacionalidade daquele pai. Amém? Quando a gente conhece o Espírito Santo, quem ele é e como ele funciona, a gente também conhece como ele opera. E conhecer como o Espírito opera, irmãos, te coloca em um lugar de vantagem. Amém? Você é ungido, conhece a pessoa do Espírito e você está muitos passos de vantagem por causa do conhecimento que você carrega a partir de entender o que é unção. Então, sobre o Espírito Santo, a primeira coisa que a gente tem que entender sobre o Espírito Santo, ele é Deus. Amém? O Espírito Santo é Deus. Pai, Palavra e Espírito são um. Amém? Então, Pai, Palavra e Espírito são um. Lá em Gênesis, no capítulo 1, esses textos eu quero que você acompanhe comigo. Se você tiver como anotar, anote, que é para você pensar sobre isso. Amém? Gênesis, no capítulo 1, no verso 1, diz assim, olha. No princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Então, quando Deus, queridos, começa a criar e a colocar a terra em ordem, a presença do Espírito de Deus está lá, pairando, paralisado, aguardando o primeiro comando. E haja, e haja, e haja, e haja. Amém? Quando chega no 26, ele diz, façamos Pai, Palavra e Espírito. Aí a gente volta para o 1. No princípio, criou Deus. Então, Pai, Palavra e Espírito são igualmente, na sua unicidade, Deus. Logo, o Espírito Santo é Deus. Amém? O Espírito Santo não é um foguinho, não é a pombinha, amém? Porque quando ele desce, diz como. E não diz que é a pomba, diz como. O movimento como de pomba, suave como uma pomba, amém? Não diz que é a pomba,
Ele não é um foguinho, ele não é a pomba, ele não é a sarça ardente, irmãos. Ele não é o vento nem o furacão. O Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo é Deus. Amém? Aí, em 1 João 5, esses nós vamos olhar um por um. 1 João. Cadê 5? Verso 7 diz assim, olha. Pois há 3 que dão testemunho no céu. Pai, Palavra e Espírito Santo. Estes 3 são um. Amém? Então, se o Espírito Santo é um com o Pai e com a Palavra, se Deus criou e o Espírito Santo participa daquela criação, e Deus diz, façamos na condição de Deus, o Espírito Santo é Deus. E a gente vai entender, dentro do contexto que a gente está agora, que o Espírito Santo não é só Deus, não só Deus, como é também Senhor na dispensação da graça e da igreja. Amém? Porque, veja bem, toda obra para alcançar o corpo de Cristo, que é a igreja, queridos, acontece, cada um na sua função e na sua operação. Amém? Pai, Palavra e Espírito, cada um na sua função. Quando a obra está completa, o Espírito Santo, ele vem habitar dentro do ser humano e ser aquele que conduz, que unge, que libera, querido, os dons, que opera tudo em todos nessa terra, nessa era da igreja. Então agora, queridos, ele não é só Deus dessa forma geral, como se fosse pouco, não é verdade? Ele é também Senhor sobre nós na era da igreja. É por isso que quando Jesus é questionado a respeito da cura que fez, queridos, ele disse, olha, você pode blasfemar contra o Filho do Homem, mas contra o Espírito de Deus você não pode blasfemar. Por quê? Porque nessa era que se iniciou após a morte de Jesus, que é a era da igreja, o Espírito Santo é Senhor. Aleluia. Amém? Então, sabe, queridos, aquelas ideias que vêm no seu coração ou na sua mente, para fazer alguma coisa, para dar alguma coisa a alguém, para orar por alguém, para ir num certo lugar, e você diz, é coisa da minha cabeça. É o Senhor, o Espírito, trazendo direções e inspirações para você. Então, tira essa expressão da sua boca, porque você é ungido. E se você é ungido, o Espírito Santo está em você e ele é Senhor. Amém? Então, quando você tiver uma ideia mirabolante dessa, de dar algo para alguém, de orar por alguém, sabe, de ir a um determinado lugar para realizar algo que só Deus faria, o diabo ele não vai te inspirar a fazer isso. Amém? O diabo não vai inspirar você a orar por alguém para ele ser curado. Coisa da minha cabeça. Não, queridos, é o Senhor, o Espírito, através da unção e do poder dele, querendo operar através de você. Amém? Então não fala mais é coisa da minha cabeça, está proibido. A outra coisa sobre a pessoa do Espírito Santo, queridos, é que ele é uma pessoa. Ele é Deus e ele é uma pessoa. Eu não estou dizendo que ele é um ser humano de carne e osso igual a mim. Mas ser uma pessoa, querido, significa que ele é um ser pessoal, que ele é um ser personalizado, que ele tem uma personalidade. Amém? O Espírito Santo é uma pessoa. E aí, por que nós consideramos e entendemos que ele é uma pessoa? Porque ele é um ser pessoal, porque ele tem uma vontade, amém? E ele tem uma personalidade. Amém? Em João, no capítulo 14, em vários pontos do texto de João, capítulo 14, quando Jesus está dizendo que virá o Consolador, ele diz, olha, ele vem para te ensinar.
Ele vem para conduzir a vontade de Deus a você. Então, se Deus tem uma vontade e o Espírito Santo é Deus, ele tem uma vontade, então ele é uma pessoa. Se ele é capaz, queridos, de ser o nosso mestre, o nosso instrutor e nos ensinar como nos conduzir, queridos, com a verdade da palavra, então ele é um ser personalizado, porque ele é capaz de elaborar ensino para nós. Amém? E só uma personalidade é capaz de fazer isso. E o texto, queridos, que, na minha opinião, coroa essa verdade de que o Espírito Santo, ele é uma pessoa, é Efésios, no capítulo 4, no verso 30, que diz: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo tem sentimento. Ele pode ser entristecido, mas ele também pode ser igualmente alegrado. Amém? Se condutas, comportamentos, queridos, e ações podem entristecer o espírito, condutas, comportamentos e ações conectadas com as verdades da palavra e com a consideração do seu poder e da sua vontade, pode alegrá-lo. Sim ou não? Porque quem pode ser entristecido, pode ser alegrado. Então, uma coisa que a gente precisa entender sobre a pessoa, sobre o Espírito Santo ser uma pessoa, é que ele tem vontade, ele é um ser personalizado e ele pode ser entristecido ou alegrado, logo ele tem sentimento. Amém? E aí, queridos, por que é importante saber isso? Porque quando nós desconsideramos qualquer coisa que seja ação ou atividade do Espírito, queridos, nós estamos colocando a unção em um lugar inferior e ela não vai estar autorizada a operar em nós. A Bíblia diz para nós não extinguirmos o Espírito Santo. Ele pode ser tão entristecido a ponto de ser extinguido. O que é isso? Apagado de você. Então a unção está aí. Ela está em atividade, ela está em operação, mas ela pode estar com o pavio bem apagadinho. Sabe como é? É tempo, queridos, de nós considerarmos a unção que é presente dentro de nós. É tempo de nós entendermos as verdades da palavra, para que a chama desse poder e dessa unção e da pessoa do Espírito Santo esteja acesa, chama alta, queridos, para iluminar você por dentro, para te conduzir, para te capacitar, para te ajudar a enxergar aquilo que naturalmente você não pode ver. Sabe, queridos, tem uma oração que eu costumo fazer quando eu estou em preparação para qualquer aula, culto, pregação ou qualquer coisa desse tipo. Você consegue ouvir a minha voz? A minha voz está chegando aí nos seus ouvidos? Mas sabe, queridos, que só a unção do Espírito com aquilo que a minha voz está carregando, que chega ao seu coração e que é capaz de dividir, queridos, intenções e propósitos do seu coração? Sabe que só o meu falar e a minha voz, que é bonita pra caramba, não chega no seu coração? Porque se for só a minha voz, queridos, você pode não considerar. Agora, se for a minha voz carregada da unção do Espírito, ela é capaz de penetrar seu coração e dividir conhecimento, vontade de planos, queridos, e afetar o seu destino. Por que isso acontece? Acontece porque hoje eu entendo quem o Espírito Santo é, o que ele está fazendo em mim, o que ele faz através de mim e em mim, para eu realizar aquilo que é a vontade dele. Então, para você, queridos, aumentar a unção na sua vida, vamos dizer assim, porque a unção, ela pode ser aumentada e diminuída, porque se você pode entristecer o Espírito Santo, queridos, você pode diminuir a unção e o seu pavio pode ficar bem miudinho, mas você também pode alegrar ou considerar a presença do Espírito e a vontade do Espírito em você e a sua chama, a unção na sua vida aumentar. Por isso é importante conhecer o Espírito de Deus. Por isso é importante considerá-lo. Por isso é importante, queridos, honrar o ungidor da igreja. Amém?
A gente vem no culto, senta aqui, queridos, ouve a palavra e diz, uau, o culto foi maravilhoso. E sobre o que foi mesmo que foi pregado? Sabe, a palavra chegou no seu ouvido, mas não chegou no coração. E nem sempre é culpa do pregador, tá bom? Porque um culto não é feito de pregador, queridos. Um culto é feito da igreja ungida, amém? Do Senhor, o Espírito. Amém? É necessário considerar a unção aqui, mas é necessário considerar a unção aí. Por isso que chama, queridos, a unção do culto de unção coletiva. Amém? Tem a unção que é individual, tem a unção que é para realizar obras, e tem uma unção chamada unção coletiva, que é a unção que considera aquele que proclama a palavra e aquele que a recebe, no mesmo nível de unção, porque o Espírito é pessoa, queridos, e ele é o ungidor da igreja. Então, checa seu coração se você for no culto e o culto não for tão bom. Aleluia. Eu prometi que não ia fazer isso, mas essa parte eu nunca compro. Sabe, queridos, isso acontece com todos nós. Nós temos etapas na nossa vida. Nós temos momentos, e se a gente não considerar que Satanás é ardiloso, se a gente não considerar os ardis de Satanás, mesmo você já sendo maduro nas questões de desconhecimento da palavra, ele pode enredar você em pequenas coisas, te fazer tropeçar em bobagens. Como, por exemplo, você se chateou com algo na igreja. Você não se desviou, você está aqui no culto, sentado ouvindo a palavra, mas você está com algo em seu coração que impede a operação da unção alcançar você. Aí você vem para o culto e o culto não te afeta, não muda seu destino, não queima seu coração, não te ensina algo novo. Você não considera nada naquele culto e você diz, nossa, foi Joãozinho que pregou, misericórdia. Confere se não é o seu coração. Amém, queridos? Porque tem uma coisa que eu tenho cativado na minha vida. A Bíblia diz assim, olha, aquele que pensa estar de pé, aquele que pensa que está com a unção na potência máxima, sabe? Cuide para que não caia. E dentro desse comportamento tem um exercício que eu faço. Eu quero te ensinar. Amém? O exercício que eu faço com a palavra para manter a unção na maior potência que for possível na minha vida. Quando eu vou num culto que é aquele irmãozinho, Joãozinho, que está pregando pela primeira vez, e que com certeza, irmãos, eu dou uma aula poderosa sobre aquele assunto que o irmão está falando, eu coloco todos os meus títulos, as minhas insígnias, ok? Eu coloco no lado. E eu considero a unção que está operando naquele lugar. E eu tenho aprendido uma coisa, que se você não é bobo nem nada, a unção, queridos, que impulsiona o começo de alguém, ela é tão poderosa, porque ali é só o Espírito Santo e as pernas tremendo do irmão. Amém? Tem lugares que eu entro para assistir culto que as pessoas olham para mim e perguntam, o que você está fazendo aqui? Porque ela não quer pregar comigo sentada naquele lugar. E ela não sabe que eu fui lá para chupar da unção, do começo que está na vida dela. Que não é propriamente sobre o que ela está dizendo, é sobre a presença envolvida com a palavra e com o Espírito. Errais, não considerando, não compreendendo a palavra e o poder de Deus. Então, quando eu considero que a palavra está sendo dita, e não interessa se eu conheço ela de cor ou não, eu considero a unção por trás daquela palavra, a unção na vida do meu irmão, e o impulsionamento do Espírito naquela situação. Irmãos, tem cultos de irmãos começando que eu nunca mais esqueci na minha vida. Vou te dar um exemplo.
Eu me lembro, queridos, claramente, quando uma vez estava zangada com Deus. Você já ficou zangado com Deus? Eu de vez em quando fico, irmãos, é normal, tá bem? Só tem cuidado com o seu coração. Aí, eu estava lá zangada com Deus porque eu queria uma coisa e Deus não fazia. Mas isso nunca acontece. Ah, mas eu sou filha de Deus. E aí eu fui num discipulado, queridos, e ainda era discipulado de novos membros. Sabe feijãozinho com arroz? Feijãozinho com arroz. Aí o irmão abriu exatamente nesse João, capítulo 14, verso 26, quando diz assim, até agora nada tem de pedido em meu nome. Pedis e recebereis para a vossa alegria. E aí o Espírito Santo falou comigo, tu pediu alguma coisa? Irmãos, eu não tinha orado por aquilo. A unção na vida daquele irmão que estava começando naquele dia, num texto que eu sei de cor, eu não tinha praticado. E a gente vai cheio de arrogância para o culto, achando que sabe tudo, volta para casa, não lembra nem o que foi pregado, ainda diz que a culpa é do pregador. Sabe o que é isso, irmãos? É não considerar a presença. É não considerar que o Espírito Santo é uma pessoa e que ele está ali, operando poderosamente sobre a vida daquela pessoa. E se você se conectar com aquele coração e com aquela unção presente, você vai entender que o ungidor está ali, trabalhando, operando. Ele é uma pessoa. Amém? Ele é Senhor da igreja. Deixa eu ler um versículo para você. Aleluia. Aleluia, aleluia. Eu já li esse daqui. Deixa eu ver aqui se eu já li mesmo. Eu já li 2 Coríntios 3,17? Não, né? Então é esse que a gente vai ler. Diz assim, olha. Eu vou ler do 16 para a gente pegar um pedacinho de contexto, tá bom? 2 Coríntios 3,16. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu lhes é retirado. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. O Senhor é o Espírito. O Senhor é o Espírito, amém? E onde Ele está, promove liberdade. Por quê? Porque Ele, queridos, é um capacitador divino. Ele é um separador. Ele é, queridos, um selo sobre nós, amém? Aí, no verso 18, diz assim, e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por um espelho a glória do Senhor, somos transformados. Quando a glória do Senhor, o Espírito, está em operação e pleno conhecimento a ponto de desvendar os nossos rostos, ou seja, trazer clareza para nós. Ele nos transforma, porque a unção opera com o propósito de nos afetar no nosso destino. E nos afetando, afeta todos aqueles que encontram a nossa jornada. É um propósito divino. E aí ele diz assim, olha, somos transformados de glória em glória. Você tem melhorado, querido, de degrau em degrau? Olha para a sua vida. Faz uma análise agora, não precisa dizer para mim. Você não tem melhorado de degrau em degrau, de glória em glória? Coisas não têm vindo à ordem na sua vida? Amém? A excelência não tem chegado na sua casa, a paz não tem chegado na sua casa. Eu não estou falando ausência de problemas, porque o Senhor Jesus já disse que nós estamos no mundo caído, queridos, e que no mundo tem aflições. Então, vez por outra, irmãos, o dia mal vem mesmo bater na nossa porta. Mas eu estou falando do padrão da sua vida, ela já mudou. Você já não é mais a pessoa, queridos, no charco de lodo e de lama que você vivia, com pensamentos de morte, de escassez e de miséria. Você tem tido a tua mentalidade transformada. E você acha que isso é só por causa do pastor? É por causa da unção que uma vez, operando na vida dele, tocou a sua vida. Porque nós que ensinamos a palavra, queridos, sabemos de onde viemos. Sabemos, queridos, que nós não temos esse poder de liderança e esse poder de influência que carregamos agora por causa da unção. Só o Senhor, o Espírito, pode fazer isso. Amém? E aí ele vai dizer assim ainda no texto, olha.
transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Então, o Espírito Santo é Senhor na igreja. No capítulo 12 de 1 Coríntios, ele vai dizer, irmãos, que ele distribui dons, operações, conforme a sua própria vontade, para alcançar a igreja. Quando a gente entende que é ungido, que essa unção vem do Cristo, através do Espírito Santo, que ela alcançou a nossa vida, que ela nos sela por dentro para estar com Cristo eternamente. E ela nos cobre com poder e capacitação para nós realizarmos aquilo que somos chamados para ser e fazer. Todos vocês, sem exceção, são alguma coisa para Deus especificamente. Vocês são alguma coisa para Deus de forma específica. Você foi gerado com um propósito e a forma que te fez foi jogada fora. Não tem outra igual. Mesmo que você tenha um gêmeo idêntico, vocês não têm o mesmo propósito para Deus. Só que é no reconhecimento dessas verdades, na aceitação e na apropriação dela. Você entende isso? Eu conheço que isso é verdade, mas eu não me aproprio dela. Eu entendo que isso é verdade, mas eu agarro ela para mim. Eu agarro o Espírito Santo na minha vida. Eu agarro a vida de Deus para mim. Eu agarro a verdade de que eu sou ungido. Eu olho no espelho de manhã e digo, eis aqui está o ungido do Senhor. Quando eu me aproprio dessa verdade, queridos, eu dou lugar para o ungidor da igreja operar com a sua unção, com o Espírito Santo e com poder, para nos colocar em movimento. Esteja pronto, queridos, para uma vez que você aceite essa verdade sobre a sua vida, você está vivendo a sua vida comum, lá dentro do BRT. Você senta do lado de uma pessoa, começa a orar em outras línguas, a pessoa olha para você, você olha para a pessoa, ela se assusta e você diz, fica calmo. Bom dia. A paz do Senhor. Fique pronto para a pessoa olhar para você e começar a reclamar do calor, daqui a pouco, do trânsito, daqui a pouco ela já contou toda a vida dela para você e você já está ministrando salvação para aquela pessoa. Fique pronto, queridos, para Deus inclinar seu coração para realizar coisas que você não faria na sua capacidade, que você questionaria, mas por causa do poder de se apropriar dessa palavra. Fique pronto, queridos, para intensificar a sua vida de oração em outras línguas e você, querido, será afetado pelo poder da oração em outras línguas e ser iluminado a respeito de coisas que você não faria sem conhecer essa verdade. Amém?